Meus amados irmãos, esse é o momento do nosso culto onde nós dedicamos-nos à meditação da palavra do Senhor, a buscarmos o pão de Deus para as nossas vidas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. E o tema para a nossa manhã é o valor incomensurável de uma mãe. Veja só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo que habita também em ti. Meus amados, em dias comemorativos como hoje, Dia das Mães, sempre utilizamos a famigerada frase, mas o Dia das Mães é todos os dias. E de fato, isso é uma verdade absoluta. Mas dias como hoje têm um brilho todo especial, pois voltamos a nossa atenção especificamente para as nossas mães e o papel fundamental que elas exercem em nossas vidas. Digo exerce no tempo presente, não no pretérito, pois muito embora você já não esteja sob a autoridade do teto da sua mãe, mas com certeza a influência dela ainda continua em sua vida. E as origens do Dia das Mães, elas são bem antigas. Na Grécia Antiga, no período mitológico, lá pelos anos 700 a.C., costumavam se homenagear Reia, que era uma titaníade considerada mãe dos deuses. Por conseguinte, os filhos faziam algum tipo de homenagem às suas mães. É claro, com menos pompa, para não despertar os ciúmes e também a ira da deusa mãe. Cibele também recebia as mesmas homenagens entre os romanos. Depois disso, temos várias outras aparições, mas a mais importante está a partir do século XVII, quando as mães operárias lá na Inglaterra passaram a receber, no quarto domingo da quaresma, um dia de descanso. Isso mesmo, uma vez por ano elas tinham um descanso num domingo por ser um dia honorável, o Dia das Mães. Mas foi a americana Anna Jarvis que levantou a bandeira no mais alto estandarte para estabelecer o Dia das Mães. Ela julgava imprescindível ter um dia no calendário nacional para homenagear aquelas que eram as verdadeiras guerreiras do país. Depois de uma luta homérica de vários anos, os Estados Unidos declararam em 1914 a celebração nacional do Dia das Mães. O Brasil já sob influência do que acontecera lá entre os norte-americanos e no mesmo espírito, o espírito de homenagear as mães, a ACM, Associação Cristã de Moços, promoveu o primeiro Dia das Mães em território nacional no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio e assim estabeleceu-se o Dia das Mães. Mas assim como todas as outras datas comemorativas do nosso calendário acaba sendo incorporada ao comércio, essa também foi mais uma, e de grande vulto, pois é uma das datas mais importantes para o comércio, perdendo apenas para o Natal. Mas fiz questão de explanar aqui esse breve relato para voltar a fala ao início, dizendo que sim, todos os dias são Dia das Mães, mas hoje podemos devotar maior atenção para homenageá-las. Destarte, o tema que quero abordar hoje pela manhã é bastante variegado, isto é, tem muitas nuances, muitas cores, mas eu quero falar sobre a influência das mães na vida dos seus filhos. E outra vez, ou uma vez outra, eu quero tocar nesse assunto porque julgo ser de primaz importância. E aqui, meus irmãos e irmãs, eu quero me dirigir com toda a deferência, com todo o amor e carinho às nossas amadas mães e dizer algo agudo e importante. Saibam de uma coisa, as mães, vocês influenciarão sempre os seus filhos, seja para o bem ou seja para o mal, pois nesta matéria não há isenção. Temos mães que são verdadeiras mães abençoadoras, verdadeiras sacerdotisas do lar, que levam a missão da maternidade ao grau superlativo. Mas, infelizmente, temos também mães tóxicas, nocivas, que podem causar mazelas indeléveis em seus filhos. É claro que o desejo do meu coração, dos nossos corações, é que você seja um exemplo positivo de mãe. E ainda que você não seja, nesse momento, é possível corrigir a rota e se tornar uma mãe segundo o coração do Senhor. Assim, como hoje é um dia especial, eu quero fazer uma reflexão de uma outra maneira. Normalmente nós pegamos um texto bíblico, dividimos em 3 tomos e aí explanamos esse texto. Hoje eu quero apenas responder para você duas perguntas de primaz importância para essa manhã e para o Dia das Mães. E a primeira pergunta é: como ser uma mãe com M maiúsculo?
Essa pergunta parece até inocente, quase inócua, pois alguém poderia rapidamente responder o seguinte: ora as bolas, ser mãe é ter filhos. Mas essa pergunta é em tudo pertinente, pois carrega em seu bojo uma significação profunda, muito mais do que essa rápida resposta, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, numa sociedade líquida, onde os absolutos estão cada vez mais relativizados. Temos visto o surgimento de movimentos dos mais diversos matizes, reivindicando um papel de preponderância e assertividade e, infelizmente, arrebanhando muitas pessoas, inclusive aquelas que possuem a luz do Evangelho. Assim estamos observando a importância que as mães exerciam na vida dos seus filhos, se liquefazendo. É verdade que durante os séculos e séculos da nossa história, especialmente no ocidente da Terra, a mulher foi acachapada por uma sociedade machista e que enxergava essa mulher apenas de maneira objetal. Aristóteles, por exemplo, o grande filósofo que escreveu inúmeros tratados, falou sobre medicina, sobre física, sobre química, sobre matemática, sobre música e tantas outras coisas, de temas relevantes e também atualíssimos. Temas que, inclusive, filósofos na atualidade estão debatendo, mas ele claudicou e cometeu um erro crasso quando ele se meteu a falar da mulher e da sua maternidade. Segundo ele, a mulher era um homem incompleto, faltava ali a intelecção e outros fatores contidos na essência masculina. Por isso, a mulher servia apenas como um campo para o homem depositar a sua semente e fazer germinar. O nascimento do filho, por exemplo, ou no nascimento do filho, a criança herdava apenas as características do pai, visto que a mãe era um campo passivo da reprodução e todas as características constavam da semente do pai ou do homem. Infelizmente, essa visão teve consequências terríveis no corolário da história, pois durante muitos séculos as mulheres foram vistas apenas de forma objetal e também como matéria de consumo, como seres humanos de segunda categoria. Talvez daí advenha o vociferar libertário e a busca frenética por ocupação de lugares relevantes no cenário social atual. E aqui temos que, de fato, parar e fazermos algumas ponderações, sopesarmos de maneira correta a realidade. Pois ver as mulheres e mães ocupando o seu espaço na sociedade é muito bom. E é alvissareiro ver as mulheres ocupando cargos nos mais altos escalões das empresas é honorável. Assim como é triste ver uma mulher que ocupa o mesmo cargo de homens e não tem o mesmo reconhecimento financeiro pelos serviços prestados. Isso é inadmissível. Creio que nessa dimensão os anseios estão corretos e são nobilíssimos. Nossas mulheres e, por conseguinte, nossas mães precisam ocupar sim esses espaços por seus méritos e por suas próprias capacidades. Por isso, fica aqui circunscrito que eu não sou um daqueles homens espadaúdos, autoritários, que acham que o lugar da mulher é com o umbigo no fogão e do fogão para o tanque, coisa dessa natureza. Como uma grande Amélia. Aliás, alguém me procurou certa vez, uma irmã, incomodada com o comportamento de uma outra irmã. E ela dizia o seguinte: pastor, em pleno século XXI, é justo uma mulher viver como Amélia? Por exemplo, a irmã fulana de tal, ela leva a toalha para o marido ao sair do banho para que ele se seque. A fulana, ela coloca a comida no prato e leva para o marido para servi-lo. Pastor, isso é justo que aconteça? E eu disse o seguinte para essa querida e amada irmã, incomodada pela a dita Amélia que ela fazia referência. Disse o seguinte: minha querida, se isso que essa jovem, que essa mulher está fazendo, vem e flui do seu coração, como um cuidado amoroso ao seu marido, nada tem de problema. O problema seria se ela fosse forçosamente ou forçada a fazer isso. Certamente ela não é forçada. E se ela for forçada, aí reside o problema. Portanto, não há problema em viver uma vida como dona de casa, como aquela cuidadora do lar, assim como a referência que acabaram de fazer. Mas o problema está quando há obrigatoriedade, de maneira forçosa. E eu respondi a essa irmã e ela entendeu exatamente que o ponto que ela defendia tinha a mesma extensão do ponto da outra irmã que fazia com tanto amor e carinho aquele serviço para o seu marido. Mas o que parece aqui é que, a despeito
de todas as conquistas, de todas as posições que as mulheres estão alcançando, e isso é muito bom, como já fiz referência também, mas nesta equação parece que existe algo, alguma coisa muito truncada, pois se é uma grande bênção ver as nossas mulheres e mães ascenderem na escalada social, por outro lado, vemos com tristeza e temor o descaso para com a família de algumas. Sim, hoje temos o distanciamento da família. Muitas mães estão bem-sucedidas na sua área profissional, declaram plena proficiência no que fazem, porém são malfadadas como mãe. Sim, malfadadas como mãe. E como é triste, por exemplo, ver mulheres que até desejam dar à luz, mas nem sempre querem estabelecer uma família, visto que existem um sem número de métodos que possibilitam isso nos dias atuais. Com isso, o papel de mãe vai se liquefazendo, diluindo de tal maneira que em algum momento não veremos mais mães, e sim apenas genitoras. E isso seria ou será um desastre para a sociedade e, por que não dizer, para a humanidade, pois é evidente que o fato de uma mulher poder gerar ou dar à luz não a transforma numa mãe. A procriação é um ato puramente biológico, qualquer animal está apto a realizar, mas a maternidade é algo que vai muito além, é algo divino, inoculado no coração da mulher. Por isso, ser mãe é muito mais do que ser uma matriz, é muito mais do que parir. Sim, vai além da concepção no espaço uterino. Johann van Goethe vai dizer o seguinte: o simples fato de ter filhos não torna uma mulher mãe. Sim, é verdade, meus irmãos. O fato de uma mulher gerar uma prole faz dela uma boa parturiente, mas não faz dela uma mãe. Ser mãe vai além disso. Se tornar uma mulher como a descrita em Provérbios capítulo 14, em Provérbios capítulo 31, é um salto de uma boa parturiente para uma mulher de caráter. Ser mãe é um ato de doação e adoção integral no coração. Por isso, nem todas as mães gerarão seus filhos no útero, mas invariavelmente todas gerarão em seu coração. Eu sei, meus irmãos, que nem todas as mães poderão gerar filhos a partir dos seus próprios úteros. Na antiguidade, isso era visto inclusive como uma maldição ou coisa dessa natureza, pois uma mulher nessa condição tinha o seu valor preterido e acabava não tendo valor nenhum e poderia ser facilmente trocada. Hoje sabemos que é devido a questões biológicas, algumas por motivos conhecidos e outras desconhecidos. O fato é que nada tem a ver com a maldição divina, e sim pelo fato de que não vivemos mais aquela vida idílica como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viviam lá no Jardim do Éden. Quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou toda a criação. Logo, nós não somos mais perfeitos. E isso não é culpa de Deus, e nem tampouco um determínio dele sobre alguém. Simplesmente o nosso organismo físico já não, que havia sido programado para ser perfeito, já não mais é, em virtude do pecado. Por isso, querida irmã, que por algum motivo não pode gerar filhos do seu próprio útero, não fique triste. Creia, você pode ser mãe de muitos filhos em seu coração. Ser uma mãe com M maiúsculo, sim, uma mãe em grau superlativo. Nós conhecemos, por exemplo, muitas mães com M maiúsculo que nunca geraram um filho sequer do seu ventre. Então, optaram por adoção documental e esses filhos se tornam legítimos do seu coração. Outras não fizeram dessa forma, mas de igual maneira têm muitos filhos espalhados por toda parte, pois exercem o papel da maternidade com maestria e caráter, mesmo sem ter gerado. Sim, meus irmãos, a mãe vai muito além do que gerar filhos. Por isso, respondendo à pergunta aqui, o que é ser mãe? Podemos asseverar com toda a segurança que ser mãe é mais do que dar à luz, é mais do que procriar, é mais do que parir. Ser mãe é gerar o caráter, sim, o bom caráter em sua cria, em seu filho. Ser mãe é de fato ser o que o apóstolo Paulo orientou quando escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte: todavia será perseverada através da sua missão de ser mãe, se ela permanecer em fé, em amor, em santificação
e com bom senso. Sim, meus amados irmãos, ser mãe é ser perseverante, é ser incansável em busca do melhor para os seus filhos. Perseverante é inculcar as Sagradas Escrituras no seu coração ou no coração dos seus filhos. Perseverante em oração em favor da salvação do seu filho. Sim, meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo acaba de ensinar, é viver pela fé, de maneira que a sua vida influencie o seu filho. Ser mãe é manifestar o amor de Cristo em todas as situações. Ser mãe é viver uma vida de santidade, de modo que o filho possa ter nela um exemplo e inspiração para a sua vida. Alguém disse que o exemplo é o idioma que todos os homens podem compreender. Por isso, ser mãe com M maiúsculo é ser aquela que doa a vida, muito mais do que aquela que dá a luz. Mas agora eu quero partir para a segunda pergunta e responder a segunda pergunta com você, que é: como exercer o sacramento da maternidade com M maiúsculo, influenciando os filhos para a eternidade? Como fazer isso? Qual é o segredo para fazer isso? E meus irmãos, eu gosto muito de avaliar as palavras do apóstolo Paulo no que tange respeito à família. Ainda que muito embora, até onde sabemos, ele não tenha tido esposa e filhos, mas isso não o descredenciava a falar desta matéria, pois o próprio Espírito Santo falava através dele, assim como continua falando através dos seus servos. Sim, e ele escreveu o seguinte para o seu filho na fé, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que é o texto que nós usamos para introduzir essa mensagem. Ele diz: pelo que recordo e guardo a fé não fingida, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em a tua mãe Eunice, e agora estou certo que também habita em ti. Meus irmãos, minhas irmãs, abra o coração nesse momento. Neste texto, o apóstolo Paulo está falando da sinceridade e da seriedade desse tema e, ao mesmo tempo, do compromisso de duas mulheres que representam duas gerações diferentes, mas com o mesmo objetivo, o de passar a fé adiante. Sim, a fé foi passada do coração da mãe Lóide para a filha Eunice, que por conseguinte chegou ao coração do neto do pequeno Timóteo. Essa era uma fé não fingida, sem hipocrisia, era uma fé sem verniz religioso, era uma fé autêntica, a fé para a vida, a fé que salva, a fé que leva até Deus. Alguém disse que o mundo está ansioso para contemplar aqueles que demonstram a sua fé genuína, muito mais do que para contemplar aqueles que a defendem com unhas e dentes. O exemplo chama muita atenção. Dizem que no epitáfio da mãe de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, está escrito o seguinte: Maria, mãe de Washington, se ele foi o que foi, deve a Deus que o salvou e a sua mãe que o criou no temor do Senhor. Meus irmãos, de fato, muito, mas muito do que somos tem a ver com a influência que recebemos de nossas mães da nossa casa. Alguém disse certa vez que mais importante do que Billy Graham foi, que levou milhões de pessoas a Cristo, foi a sua mãe, que o educou no temor do Senhor e lhe pregou o Evangelho para salvação. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de mães que poderiam ser citadas aqui. Por exemplo, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Maria, Isabel, a própria Lóide, que já falamos aqui, Eunice e tantas outras. Cada uma delas poderiam contribuir nessa direção. Por isso, mães da PIBFOS e mães que estão me ouvindo nesta manhã, exerçam os seus papéis com todo amor, com toda dedicação, com toda transparência e seriedade. E verás os teus filhos se transformando em homens e mulheres segundo o coração do Senhor e para a glória dele. Mas nessa direção de criar os filhos para a glória de Deus, você já se perguntou, como mãe, qual seria ou qual deve ser a maneira bíblica de olhar para os seus filhos? Como você deve vê-los e o que eles são para vocês? Salmo 127, versículo 3 diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Veja só, esse é um dos textos da minha maior predileção quando eu vou apresentar bebês aqui na nossa igreja.
E eu costumo dizer que o salmista comparou os filhos à herança pelo simples fato de que uma herança nós recebemos de alguém e diante disso temos duas possibilidades. A primeira delas é não cuidar, usá-la de maneira inapropriada e perder o patrimônio, logo perder esse patrimônio. A segunda é cuidar dela com toda a deferência, fazendo com que ele seja multiplicado, esse patrimônio seja multiplicado e cresça ainda mais. Assim é com os filhos. Como mães, vocês poderão apenas nutri-los com o efêmero, procurando tudo o que é momentoso, com a frugalidade da vida, com boa educação, com cursos e mais cursos, com boas vestimentas e coisas dessa natureza. Tudo isso é ótimo. Estando ao seu alcance, você deve fazer, deve ser feito. Mas se for só isso que você se preocupa, em algum momento isso se mostrará ineficaz. E é possível que você desperdice essa tão rica herança. Ou então, você pode adotar a segunda plataforma, que é investir os seus melhores recursos a fim de que essa herança se torne frutífera e muito mais frutífera, alcançando outros patamares. Aliás, o Salmo 127 vai continuar dizendo que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E aqui podemos fazer uma paráfrase dizendo o seguinte: flechas nas mãos da guerreira, da mãe guerreira. A flecha é sempre atirada para alcançar um objetivo e sempre vai mais longe do que o seu atirador. Quem lança uma flecha com competência espera que vai alcançar o objetivo, que vai alcançar o alvo. Assim é a mãe, que entende a sua importância na vida do seu filho e exerce a sua maternidade com sabedoria, com amor e com integridade. Mas também, uma mãe segundo o coração de Deus não abrirá mão de educar o seu filho no caminho do Senhor. É o que vai dizer Provérbios capítulo 22, versículo 6, um texto que certamente você conhece de cor. Diz o seguinte: educa a criança no caminho que deve andar e quando até ela se tornar velha, jamais vai se desviar dele. Eu costumo dizer aqui na igreja que, muito embora esse texto tenha um tom peripatético, isto é, traz a ideia de ensinar enquanto caminha, e deve ser assim mesmo, a mãe deve ensinar os princípios basilares da fé em todos os momentos, mas a mensagem principal e o princípio fulcral deste versículo é que a mãe deve ensinar o caminho, e esse caminho é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Erra, mas erra grandemente a mãe que acha que ensinar o caminho é trazer o filho para a igreja. É claro que trazer o seu filho para a igreja é uma bênção, pois aqui eles terão bons princípios, aprenderão um cabedal de conhecimento moral, religioso, muito adequado e que poderão ajudá-los para a vida toda. Mas isso não é o suficiente para a salvação. A salvação consiste em encontrar aquele que é o caminho. Por isso, não se contente, mãe, em trazer o seu filho para a igreja. Leve ele para Cristo, é lá que ele deve estar. Sim, frequentar a igreja, mas o coração dele deve estar em Cristo. Mas o apóstolo Paulo dá mais um conselho profundo, que atingirá agora as mães mais jovens e também as mães mais experientes. O foco é as mães jovens, mas que tem uma extensão, a capilaridade chega nas mães mais experientes. Tito capítulo 2, versículo 4 ao 5, ele vai dizer: as mulheres novas sejam prudentes e amem os seus maridos. Amem também os seus filhos, sejam moderadas, castas, boas donas de casa. Olha que interessante essa fala do apóstolo Paulo, porque essa orientação vai ao encontro das mães mais jovens, mas também estende para as mães que têm mais experiência. Porque, guarde isso, minha mãe, guarde isso, mães que estejam me assistindo nesse momento. A palavra do Senhor diz: amem os seus filhos de maneira profunda, mas primeiramente, ame ao seu Deus com todo o seu coração, de maneira visceral, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, que Ele ocupe o primeiro lugar na sua vida, que Deus nunca seja o rabotalho, ou seja, aquilo de só menos importância. Na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer que as mães e as mulheres jovens devem amar os seus maridos e cuidar deles. Quanto aos filhos, eles são herança e um presente do Senhor, mas não os transformem em ídolos ou totens para a sua adoração. Lembre-se, o Senhor em primeiro lugar, o marido em segundo lugar e os filhos na sequência. Assim, você será uma mãe e uma mulher sábia. Tenha certeza, nada vai dar mais segurança para o seu marido do que ele saber que você ama o Senhor com todas as suas forças e com todo o seu coração. E por conseguinte, nada dará mais segurança para os seus filhos do que eles saberem que você ama o seu esposo, isto é, o pai deles, e respeita com todo amor, com todo carinho e com toda dedicação.
Isso é o princípio fundamental para o sucesso de uma mãe sábia, que edifica sua casa com destreza, com maestria, ainda que seja, do ponto de vista da idade, jovem, mas é uma mulher sábia. Amada irmã, mãe dadivosa. Eu sou psicólogo há vários anos e eu atendo inúmeras pessoas, incluindo algumas mãezinhas esquálidas, pois já não sabe mais o que fazer com seus filhos, e aí houve um especialista aqui que diz uma coisa, outro especialista ali que diz outra coisa, e a cabeça da mãe fica em parafuso, fica de uma maneira que não sabe o que fazer. Aí a pergunta vem, como devo educar o meu filho? Será que eu devo ou não disciplinar o meu filho? Como devo proceder? E ouvimos frases, por exemplo, como aquelas bem antigas, né, que diz, olha, na minha época, o meu filho, os filhos, eu só de olhar para o meu pai, eu já sabia o que ele queria, se eu precisava me retirar daquele ambiente ou não, ou se ele iria me dar uma disciplina ou não, enfim, nós ouvimos sempre isso. Na verdade, essa reclamação é antiga, os filósofos, os pedagogos, pré-socráticos já manifestavam esse descontentamento, dizendo que as crianças que eles ensinavam já não respeitavam seus pais. E os pré-socráticos estão pelo menos 500 ou 600 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo, esse é um problema discutido aí entre os pais, entre os professores, entre os pedagogos. E, de fato, irmãos, eles não serão os mesmos, por dois motivos. O primeiro é que eles não nasceram na geração passada. O segundo é que os seus pais também não são pais para a geração passada. Por isso é necessário ter a sensibilidade de viver e educar os seus filhos para o tempo presente, pois é neste tempo que eles e vocês vivem. Porém, alguns princípios são imutáveis e eu ousaria dizer são axiomáticos, e a Bíblia Sagrada trata deles com muita sobriedade e desprovida de qualquer pundonor. Ela vai direto ao ponto e diz que uma mãe que ama, sim, disciplina o seu filho e estabelece limites e regras claras. Olha o que vai dizer Provérbios capítulo 29, versículo 15. Ele diz o seguinte, e a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Olha que palavra aguda. Também diz em Provérbios capítulo 23, versículo 13, não retires a disciplina da criança. Provérbios capítulo 13, versículo 24 vai dizer, quem nega a disciplina e nega de repreender o seu filho, não ama. Quem ama de fato não hesita em corrigi-lo. Ainda Provérbios capítulo 29, versículo 17 diz, corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Em outras palavras, ele vai te dar orgulho. Mas caso você não faça, conte com a possibilidade, e uma grande possibilidade, dele trazer vexame e desgosto para a sua vida. Irmãos, é tão bom, irmãs, é tão bom, mãe, é tão bom quando nós vemos uma mãe moderada, sábia, serena, inteligente. Por outro lado, é tão ruim, mãe, é tão ruim quando vemos uma mãe que para ser respeitada precisa fazer chantagens emocionais, materiais, ou mesmo ficar gritando como louca o tempo todo. É terrível, é deprimente e de fato não precisa ser assim. Você, mãe, é o tempero da casa, é o equilíbrio do lar, é quem vai traduzir o coração dos filhos ao coração do pai, é quem vai com sabedoria aclimatar a sua casa. Por isso, precisa ser uma mulher sábia. Mãe, por favor, em nome de Jesus, trate o seu filho ou os seus filhos como filhos. Embora eles possam e devam ser seus amigos, mas eles continuarão sendo seus filhos. Se você tem autoridade sobre eles, cuide de manter essa autoridade. Você é, de fato, uma autoridade sobre seus filhos, mães. Guarde isso no coração, significando dizer que você não está no mesmo nível de um amigo da escola ou da vizinhança. Guarde isso no seu coração, pois é muito fácil os filhos romperem as barreiras e os limites do relacionamento entre mãe e filho. E aí, com a própria aquiescência da mãe, eles começam a desrespeitar, infelizmente nós temos visto filhos até baterem na face da própria mãe. Isso é horrível, isso é ridículo, isso é deprimente. Você, mãe, você pode ser amiga, mas sobretudo você tem autoridade e autoridade de mãe. E também a Bíblia orienta a mãe a não provocar a ira dos seus filhos, fazendo comparação, por exemplo, entre os filhos dos outros. Eu não sei se você conhece gente assim, mas eu de vez em quando escuto, olha,
o filho da fulana de tal é tão inteligente, é tão bom, tira só nota A, nota 10 e coisa dessa natureza. Como quem diz, o meu filho é um 0 à esquerda, não presta para nada. Ou mesmo mães que têm predileção entre eles. Isto é, veja, guarda isso. Tem algumas coisas que vale a pena você guardar. Guarda isso aí no seu coração. Tratar filhos com predileção, um em detrimento do outro, é um veneno mortal que você está inoculando neles e em algum momento a conta virá. Não tenham filhos de preferência, de predileção. Mas pastor, diria você, o senhor mesmo já ensinou aqui que pelo fato dos filhos serem diferentes, precisamos tratá-los também de maneiras diferentes, de acordo com a característica de cada um deles. Sim, é isso mesmo, os pais têm que olhar para os filhos de acordo com as características de cada um deles, com sabedoria, entender o coração de cada um, vendo as idiosincrasias individuais e assim tratá-los. Mas o fato de tratá-los segundo o seu perfil não pressupõe predileção de um em detrimento ao outro. O apóstolo Paulo, inclusive, vai nos dizer que nós precisamos, em Colossenses capítulo 3, versículo 21, os pais precisam agir de maneira tão sábia a não irritar os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Mamãe, você pode desanimar o seu filho se você agir dessa maneira. Agindo dessa maneira, você vai desanimar o seu filho. Não faça isso. Uma mãe sábia trata os seus filhos segundo as suas características, mas com equidade. Amada irmã, haja dessa maneira. Eu quero ultimar essa mensagem, concluir essa mensagem, dizendo o seguinte: uma mãe sábia e temente a Deus supera uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, analistas do comportamento, enfim, você pode colocar aqui nesse rol um sem número de outros profissionais. E aqui eu não estou colocando sob júdice, nem tampouco preterindo nenhum desses profissionais, porque todos eles são de fundamental importância no cotidiano da vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma mãe pode construir a partir do amor na vida dos seus filhos o que nenhum desses profissionais podem fazer. Meus amados, minhas amadas, o amor de uma mãe supera qualquer cabedal de conhecimento, supera qualquer técnica psicológica, supera tudo, pois o edifício que ela constrói é para a vida e poderá reverberar para a vida eterna. Querida mãe, saiba sempre que nenhum dinheiro do mundo poderá pagar o trabalho na criação dos seus filhos, mas se você for uma mãe sábia, o seu pagamento já está implícito no fato de ver os seus filhos sendo pessoas de bem, vivendo para a glória de Deus, e a sociedade agradecerá a você, sim, ainda que de maneira implícita, mas agradecerá por ter oferecido um cidadão e uma cidadã de bem e que é um instrumento de bênção para a sociedade. O amor de Deus revelado no coração das mães se mostra o amor mais profundo na face da terra. Eu gosto de um poema, ou de parte de um poema que diz: o amor de uma mãe nesta terra, em Deus se revela o amor mais profundo. O incomensurável valor de uma mãe. Você pode medir? Aqui está apenas um pequeno extrato, mas uma mãe vale muito mais do que isso e ela tem muito mais influência. Mãe, seja você uma influenciadora, uma abençoadora dos seus filhos. Deus te abençoe. Feliz